Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini, capítulo 10, O Ministério do Cristo. Nunca devemos empreender nada, mesmo que seja tão pouco importante como ir à esquina comprar pão, sem primeiro fazer o nosso contato consciente com Deus. A razão é que, enquanto a nós pode parecer estarmos fora apenas com o propósito de comprar um pedaço de pão, nós, na verdade, podemos estar fora para alguma missão de Deus, sem saber. Se não tivermos feito nosso contato, talvez nunca saibamos o que essa missão era, e assim deixarmos de reconhecer uma oportunidade de servir conscientemente a este trabalho. Nada é o que parece ser na cena humana. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo algo por uma razão humana normal e natural e, mais tarde, descobrimos que isso não era nada do propósito que tínhamos. A razão humana é, às vezes, apenas o chamariz que nos envia para a real missão, e o verdadeiro propósito talvez não fosse aparente para nós. Devemos saber agora que, como seres humanos, somos apenas uma transparência para o divino. Na verdade, nosso propósito em estudar a sabedoria espiritual é descobrir, através da meditação, o que é o plano espiritual e qual é a nossa parte nisso. Ao fazermos nosso contato, nos tornamos a transparência visível para o plano interior, divino e espiritual. Então, Deus, Espírito Infinito, é capaz de nos usar e de se manifestar como nosso ser individual, elaborando seu plano para o que nós humanamente chamamos de Terra. Sim, é a Terra, mas é bem mais do que apenas a Terra. É o céu e a Terra. O céu e a Terra não são dois lugares diferentes e separados, exceto no sentido humano de tempo e espaço. A realidade não conhece tal coisa como tempo, nada como espaço. O tempo é realmente agora. O lugar está aqui. Se esta terra é ou não um inferno ou um paraíso, depende de sua visão dela, porque onde alguns encontram o paraíso, outros encontram o inferno. Alguns de nós encontram prazer em muitos lugares aqui mesmo na Terra. Outros encontram sofrimento nos mesmos lugares. Tudo está no ponto de vista, na atitude do indivíduo. O céu não é um lugar e o inferno não é um lugar. Eles são estados de consciência aqui e agora. Há apenas um caminho para encontrar o seu céu na Terra, e é através do contato interno com Deus. Tenha certeza de que tudo o que a humanidade é uma sensação de separação de Deus. Tudo de divino que o ser é uma unidade consciente com Deus. No processo puramente pessoal, quase mecânico, de acordar de manhã, sair para o seu trabalho diário e depois voltar para a cama novamente à noite, você é um ser humano, sujeito a todas as experiências de humanidade que incluem tentação, doença, falta, preocupação e perigo. Mas, ao entrar em contato com Deus, de modo que você realmente sinta isso, que você chegue esse senso de consciência, você deixa sua humanidade se tornar a transparência através da qual a divindade em você brilha. Então, você não está mais vivendo sua própria vida. Deus está vivendo sua vida como você. Na metafísica dizemos, Deus é a mente. Nós até dizemos, Deus é minha mente.
E então nós tentamos continuar a ter uma vontade humana própria, sem consultar esta mente de Deus quanto à sua ideia, vontade ou plano. Nós não damos a Ele uma oportunidade de atuar, mas nós mesmos saímos e fazemos o que nós achamos que é certo para esse dia. Do mesmo modo, declaramos: Deus é vida, e geralmente acrescentamos: Deus é minha vida. No entanto, nós voltamos ao mesmo ponto e nos sentimos tristes ou preocupados. Sobre o quê? Sobre a nossa vida? A vida que acabamos de afirmar que é Deus? Repetidas vezes, declaramos que Deus é amor divino. Nós vamos um passo mais adiante. Deus é o próprio amor do meu ser. No entanto, não hesitamos em criticar, julgar, condenar, odiar e temer uns aos outros. Como seres humanos, tudo isso pode ser permissível. Como seres humanos, talvez todos nós tenhamos o direito de fazer o que quisermos com a nossa vida. Mas nós, que tomamos este caminho, não temos tais direitos. Não temos absolutamente nenhum direito de usar o manto do Cristo sem assumir as responsabilidades completas que vêm do uso dele. Cada um que entra em um ensinamento espiritual está, em certa medida, sob o manto não apenas como praticante, mas também como professor. Isso é verdade para todo o indivíduo que está reivindicando algum grau de orientação de Cristo em sua vida. O manto é um termo simbólico para a aceitação das qualidades de Cristo. Alguém que tenha uma medida de cristandade, voltando-se para o Cristo por cura, suprimento, orientação, qualquer um que tenha, de alguma forma, assumido o manto de Cristo, deve reconhecer que não há sentido ficar perturbado e não adianta reclamar se o Cristo não funciona. Nós sabemos que podemos falhar, mas o Cristo nunca falha. Se houver falha, devemos reconhecer que não estamos fazendo o contato com o Cristo. Nós não estamos fazendo o contato específico através da meditação. Entre em contato com Deus. O propósito da meditação não é pensar muito e declarar verdades. Seu objeto real e o contato direto com Deus. Ninguém, além de uma criança, brincaria com um instrumento tão útil quanto o telefone. Nós, adultos, o pegamos com o propósito específico de fazer contato com alguém em algum lugar. Também, neste trabalho, temos um contato específico a fazer. Um número específico para alcançar Deus. Não há como alcançar a orientação e direção de Deus, exceto por sintonizar e ouvir e finalmente ouvir a voz pequena e silenciosa, que não significa necessariamente ouvir audivelmente, embora às vezes isso aconteça. Queremos dizer com isso receber a sensação, a consciência ou sentimento dessa presença. Por que fazer declarações como Deus está me dirigindo e me protegendo e continuar a experimentar acidentes, pecado, doenças e morte? A declaração Deus está comigo não é uma apólice de seguro. Nem todas as afirmações em todo o mundo que Deus está comigo ou Deus é presença, Deus é poder, Deus é minha vida, pode nos salvar. Porque estas declarações são apenas passos no caminho. O único momento em que nós, na verdade, sabemos que Deus é onipresente e onipotente e onisciente é quando fazemos o contato e sabemos que o fizemos, ou, ao menos, abrimos nossa consciência para fazê-lo. Há momentos em que abrimos nossa consciência
e não recebemos resposta direta ou temos a sensação de que não conseguimos fazer o contato. Mas isso não é muito importante. O importante é ter aberto a consciência ao contato, ter sentado mesmo por um momento e ter dito: Pai, aqui estou, esteja comigo. Assim, abrimos nossa consciência para o influxo. Nós cumprimos a Escritura. Tu o manterá em perfeita paz, cuja mente permanece em ti. Não te inclines a teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos nós podemos lembrar de parar para ouvir, enquanto cuidamos de nossas tarefas domésticas, compras ou negócios. Não incline-se ao seu próprio entendimento. Não se incline nem mesmo à sua própria habilidade auditiva, ou em tentar entender racionalmente o significado do que você ouve ou lê. Apoie-se em sua compreensão espiritual e sabedoria espiritual, a mente que estava em Cristo Jesus, que foi e é a sua mente. Apoie-se nisso para interpretar o que você lê e o que você ouve. Tome qualquer uma destas maravilhosas citações que estivemos lendo na Bíblia e não as obedeça. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Ele faz isso? Olhe para a sua vida humana e veja se ele realmente faz perfeito tudo o que a você diz respeito. Na maioria dos casos, você vai achar que ele não faz, e a razão dele não fazer é porque você não abriu a sua consciência para deixá-lo entrar. Deus é onipotente, certamente. Mas o que é bom para você, a menos que você abra sua consciência e faça de si mesmo uma transparência para ele entrar? Se você pudesse seguir a história das Escrituras sobre o tempo de Jesus, você saberia quantas centenas de milhares de pessoas nunca foram conscientes do nascimento de Cristo, nunca reconheceram e nem mesmo imaginaram que havia fogo em algum lugar. Não, eles nem sequer sentiram o cheiro da fumaça. O nascimento do Cristo poderia ter elevado todo o povo hebreu ao mais alto estado de realização espiritual. Mas quantos hebreus receberam ou aceitaram o Cristo? Tão poucos que outra religião se desenvolveu, baseada inteiramente em quem foi rejeitado por sua própria gente. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. O fato de que o Cristo era antes de Abraão e será até o fim do mundo não é garantia para você de que vai fazer qualquer coisa por você. É verdade. Antes de Abraão, eu sou. Estou convosco para sempre, até o final dos tempos. Com quem? Somente com aqueles que abrem sua consciência para isso. Somente com aqueles que se tornam receptivos, aqueles que aprendem a ouvir a voz pequena e silenciosa. Dedicação. A experiência de manter o Cristo, de viver pelo Cristo, vem somente para aqueles que realmente fazem o contato, que realmente sentem a presença divina e que sabem conscientemente que Ele os está movendo para cá e para lá. Em nossa humanidade e por nossas ações humanas, nós nunca conhecemos o real propósito por trás dessas ações. Se estamos em sintonia com o infinito, o divino tem um meio de nos usar para o seu propósito, não para nos glorificar ou para mostrar que bons demonstradores das verdades somos, não para mostrar quão grande prática ou renda ou posição podemos alcançar. Este propósito não tem nada a ver com isso. Seu uso de nós deve, de alguma forma, mostrar as obras de Deus.
Deixe que o plano de Deus seja revelado em você, mas nunca tenha seu coração preparado para uma demonstração de que você não está igualmente satisfeito em ver o contrário. Abre aspas, não se faça a minha vontade, mas a tua. Fecha aspas. Você não vê a necessidade de manter sua consciência aberta à direção de Deus? De outra forma, nós estaríamos seguindo o mesmo caminho antigo em que estamos há anos e anos. Por que isso? Por que mudamos? Nós não o fizemos. O que aconteceu foi que, em certa medida, nossa consciência foi aberta à direção divina, provavelmente porque estávamos dispostos a separar períodos determinados a cada dia e todas as noites para sintonizar, para abrir a consciência, para dizer: Pai, entra e assume. Estávamos nos preparando para essa dedicação e consagração que nos permitiria dizer verdadeiramente: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, todos os dias nos dedicaremos mais uma vez. Pai, aqui estou eu, minha mente, minha alma, meu corpo. Todos são teus. Tu os toma, tu os assume. A menos que nos dediquemos e nos consagremos, nunca viveremos mais do que uma existência humana que começa no nascimento e termina na sepultura. Se adotarmos e abrirmos a consciência para este modo de vida, logo descobriremos que não estamos vivendo uma vida humana, afinal de contas. Verdade, vida, alma, inteligência. Tudo realmente é Deus. Sim, até o corpo é o templo do Deus vivo. Nós descobriremos, então, que Deus está usando tudo o que há em nós para o seu propósito. O principal objetivo em nosso estudo anterior da metafísica era encontrar algum sistema pelo qual pudéssemos aumentar nossa saúde, felicidade e prosperidade. Mas este é um estágio diferente de desenvolvimento, um maior estado de desenvolvimento em que agora dizemos: Pai, eu não me preocupo com a minha vida ou com o meu bolso. Você me usa. Faça-me parte do plano divino. Deixe-me encaixar onde eu pertenço no quadro espiritual. Esse é o nosso presente estado de consciência se somos verdadeiramente dedicados e consagrados. É deixar Deus usar nossos olhos, nossos pés, nosso corpo, nossa alma, nossa mente para o seu propósito. Quem pode dizer que precisa haver outra guerra? Por que esses horrores deveriam continuar? Somente porque o mundo está cheio de seres humanos vivendo suas próprias vidas, cada um com a intenção de melhorar a sua própria condição de bolso. Não podemos condená-los por essa busca pessoal. Não podemos criticá-los. Eles ainda não entraram no desenvolvimento espiritual. Mas podemos ser culpados se, a partir de agora, agirmos dessa maneira. Podemos realmente ter um propósito próprio agora? Podemos continuar a sermos dedicados à nossa pequena individualidade pessoal? Ou aos pais, esposa, marido ou filhos exclusivamente? Como podemos dizer que Deus está se revelando como nossa vida, nossa mente e nosso corpo e ainda termos a audácia de usar esse poder infinito, essa presença infinita, apenas para ajustarmos nossos próprios e pequenos assuntos humanos? Não estamos conscientes da grande verdade da natureza infinita do nosso próprio ser? Da natureza infinita? A natureza espiritual de nossa mente e alma e consciência, de modo que estamos dispostos a nos dedicarmos e nos deixarmos ser usados, a partir de agora, como um ponto focal para o desdobramento do plano divino? O propósito do ministério de Cristo. O ministério de Cristo revela a natureza de Deus como consciência individual.
Este ministério é uma realização constante de Deus como consciência individual, como a sua consciência e a minha, e a consciência de todas as pessoas que encontramos. Então, apesar de finalmente nos elevarmos acima do desejo humano de ajudar as pessoas, a nossa percepção de sua verdadeira identidade será de imensurável ajuda, porque Deus, como sua consciência, é capaz de dar a eles toda a ajuda que necessitam. A ajuda que eles realmente precisam é que uma pessoa, apenas uma, reconheça que Deus é sua consciência. Eles estão acreditando que tudo o que eles têm é uma mortalidade humana, que não é igual aos fardos do mundo. Portanto, enquanto caminhamos para cima e para baixo neste mundo, sem qualquer sensação de desejar ajudar alguém, regozijemo-nos dentro de nosso próprio ser, porque Deus é a consciência desdobrada, revelada e expressa do ser individual. Cada um contém dentro de si todo o Cristo, e isso é tudo o que é necessário para a sua realização. Esse é o propósito do ministério, pois ele se interpreta para nós. As pessoas atuam neste ministério em muitas habilidades, como médicos, advogados, legisladores, professores, empresários, donas de casa. Todas essas atividades podem cumprir a ordem bíblica de amar o próximo como a ti mesmo e amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse amor, como você tão bem sabe, tem graus, gradações. Em um ponto de nossa experiência, o mais alto que poderia se esperar de nós seria que fizéssemos uma contribuição para um fundo comunitário ou um sanatório ou um orfanato. Hoje, ainda nos pedem para fazer essas coisas e nós as fazemos como parte de amar nosso próximo como a nós mesmos, de acordo com o nível de consciência. Isso, no entanto, não é nosso ministério do Cristo. O trabalho que nos foi dado fazer no caminho infinito é viver na percepção de Deus, na consciente realização de Deus, desdobrando-se e revelando-se como consciência individual. Então, o que acontece? Deus, a mente do indivíduo, é todo o poder do mundo para esse individual. A mente do indivíduo, então, torna-se um ponto focal através do qual Deus age pelo bem do indivíduo. Onde quer que você esteja e faça o que fizer, lembre-se disso. Sua função é viver de modo a perceber conscientemente que Deus é a vida e a alma e a mente e a consciência do ser individual. O ser individual é fortalecido com tudo o que Deus é. Filho, estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Ainda que eu faça a minha cama no inferno, aí estou eu. Quando vivemos despertos nesta consciência, nós abençoamos os outros. Esse é o método que nos é dado para abençoar o mundo, ou aquela parte dele que vem ao alcance de nossa consciência. Essa é nossa função particular e nosso método particular de trabalho. Você já parou para pensar que existe um pano de fundo espiritual, que em todo o mundo há pessoas orando diariamente da maneira que fomos ensinados a orar? Essas pessoas formam esse pano de fundo espiritual e cada um está orando de acordo com a mais alta luz que lhe foi dada, a luz mais alta que ele é capaz de receber neste momento. Da mesma forma, nos é dado sermos um pano de fundo espiritual, sermos trabalhadores silenciosos, sermos oradores silenciosos. Ama o Senhor teu Deus, mas não se esqueça da segunda metade do mandamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aquele próximo, como temos trazido tantas vezes, é realmente todo indivíduo na Terra.
No livro União Consciente com Deus, esse tema foi desenvolvido. Minha unidade consciente com Deus constitui a minha unidade com todo ser espiritual. Por causa desse contato, todo o bem que está fluindo para nós irá, através de nossa unidade com todos, fluir para fora. Por causa dessa verdade, todo o bem de Deus flui para nós, através de todo ser espiritual. Nós somos um canal, um pano de fundo, um sistema de fios através do qual o bem de Deus flui dos outros para nós e através de nós para os outros. Tudo o que Deus tem e tudo o que Deus é está fluindo através de mim para todos no universo e através de tudo no universo para mim. Agora vamos perceber Deus como consciência individual, a infinitude de Deus aparecendo como indivíduos. Vamos aceitar essa mensagem e essa missão. Vamos aceitar a consagração e dedicação que isso requer e vamos determinar que, na medida em que nos for dada, vamos cumprir nossa missão como parte do plano de Deus. E então veja o que acontece conosco. Mas não vamos de modo algum confundir a ideia de desdobramento espiritual com demonstração material. Nem esperemos que, através do pensamento certo ou de pensamento espiritual, possamos comprar uma demonstração material ou ganhar o poder de demonstrar coisas materiais. Mantenha a sua demonstração no próprio reino do Espírito. Quando você se voltar para o Espírito em busca de ajuda, deseje apenas o bem espiritual. Nós estamos vivendo em um maior estado de desdobramento do que o de demonstrar coisas e pessoas. Quando nos voltamos para Deus, vamos orar pelas coisas de Deus. 90% do nosso fracasso em experimentar a harmonia é que nos voltamos para o Espírito por demonstrações materiais. Nós só temos o direito de nos voltarmos a Deus para as coisas de Deus e então deixarmos Deus interpretar estas coisas para nós. Deixe o Cristo interpretar as coisas de Deus em termos do que nos parece como necessidades humanas. A questão frequentemente é levantada: a quem devemos curar? A quem devemos responder quando houver um pedido de ajuda? A quem devemos negar ajuda? Deveria fazer alguma diferença para nós se aquele que busca ajuda é judeu, católico ou protestante? Deveríamos perguntar se ele está em um hospital, em uma prisão ou se é um membro de uma organização metafísica? Temos a presença de Deus diante de nós, naquela mesma pessoa pedindo por ajuda. Deus aparecendo como a mente e consciência do ser individual. Essa é a verdade. É para isso que somos chamados a saber, independente de quem pede ajuda, o que, por que ou quando. Não deixe que aquilo que Deus criou sempre apareça à nossa vista como profano ou imundo. Nós não estamos lidando com um conceito mortal do homem. Estamos lidando com a criação de Deus. Nós não estamos sabendo a verdade sobre homem cuja respiração está em suas narinas. Em vez disso, nos disseram para não pensarmos no homem cuja respiração está em suas narinas. Quando uma chamada chega até nós, deve haver um instante de reconhecimento de que esta é a mente que estava em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem, o reconhecimento de Deus aparecendo como ser individual. No curso humano dos eventos, nós que defendemos este princípio ou mensagem, encontraremos crítica, julgamento e condenação, dependendo do ponto de vista de quem está examinando nossa missão e nossa mensagem. Sejamos sábios, sejamos muito sábios. Nosso trabalho, nossa mensagem e nossa missão não precisam de defesa.
Que nenhum de nós jamais seja encontrado a qualquer momento defendendo esta mensagem. Seria sensato manter essa atitude independentemente de qual mensagem você está seguindo ou qual missão. Nunca a defenda. Deixe seus frutos darem testemunho disso. Aqueles que encontram falhas em nossa abordagem particular podem, muito honestamente, entender mal nossa mensagem e nossa missão. Nesse caso, torna-se necessário apenas dizer: leia os livros, julgue por si mesmo, e então siga ou não à vontade. É possível que o senso pessoal entre na crítica, na condenação e julgamento de nós, e nesse caso, qualquer defesa seria uma perda de tempo. Você não pode convencer qualquer um contra a sua vontade. E, mais uma vez dizemos, leia por si mesmo. Faça desta mensagem sua própria demonstração individual. Lembre-se sempre que você nunca é chamado para defender esta mensagem ou sua conexão com ela. Deixe a mensagem ser julgada pelos seus frutos e deixe sua intenção e propósito serem mostrados pelos escritos. Se os escritos não explicam e esclarecem, nada que você possa adicionar ou fazer irá esclarecê-los. Você recebeu o ensinamento que Deus aparece como você e eu individuais. A mensagem que Deus aparece se desdobra e se revela como a vida e a consciência do ser individual. Então, nunca, em seu pensamento, aceite alguém na Terra como outra coisa que não a manifestação da própria identidade de Deus. Franz Kafka nos disse que não precisamos fazer muito sobre qualquer coisa, exceto ficarmos quietos. E nem ficarmos quietos, apenas sente-se em silêncio, e nem mesmo sente-se silenciosamente. Suas palavras foram: você não precisa sair do seu quarto. Permaneça sentado na sua mesa e ouça. Nem sequer ouça, simplesmente espere. Nem espere, fique bastante quieto e solitário. O mundo vai se oferecer livremente para ser desmascarado. Ele não tem escolha. Vai rolar em êxtase a seus pés. Isso está muito perto de ser o maior desdobramento que recebemos no caminho de fazer o que chamamos de nossa demonstração. Desde que a nossa mente, a nossa consciência individual é Deus, existe alguma coisa que eu possa ter que você precise ou que não está sendo revelada para você em todos os momentos? Cada vez menos esforço humano é necessário quando Deus mais e mais é revelado como nossa mente individual. Muito menos tem que ser dito entre nós para trazer compreensão quando Deus é entendido como não apenas a sua e minha mente, mas de todo indivíduo na Terra. Outros podem não entender conscientemente como Deus pode ser a sua mente, mas o seu conhecimento e o meu conhecimento nos une em uma comunhão mais rica. Isso nos leva à unidade com cada indivíduo na Terra, com quem há necessidade de contato. Há 2 pontos importantes a serem considerados seriamente neste ministério. Um é Deus como sua mente e vida, que temos discutido. O segundo é a aceitação do significado envolvido na palavra agora. Neste trabalho, estamos aprendendo a fazer um esforço consciente para viver agora. Não ontem e não amanhã, mas agora. Se podemos aprender a viver com este momento sendo a vida eterna, e se, neste momento, podemos perceber que Deus está manifestando sua vontade em nós e através de nós, a vida será contínua agora. Até amanhã será agora. E daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, será agora.
Não pode haver envelhecimento quando aprendemos a viver esse momento infinito. Neste momento, se Deus é a nossa vida, o que devemos temer da vida neste momento? Tudo o que é necessário é a percepção e realização contínua deste agora. É neste momento agora que Deus está agindo como consciência universal. É neste momento agora que Deus está expressando a infinitude de sua inteligência, vida e amor em todo o universo espiritual. Tudo o que nos é dito para fazer é permanecer no agora. Agora somos os filhos de Deus, não seremos. Agora Deus está manifestando sua glória como meu ser individual. Agora eu sou o filho de Deus. Agora Deus está manifestando sua glória como ser individual de toda a humanidade. Agora Deus está manifestando a paz que ultrapassa todo o entendimento. Tudo o que temos a fazer é respeitar este agora e não nos preocuparmos com o que vai acontecer amanhã ou nos preocuparmos com o que aconteceu ontem. Ontem nunca pode aparecer novamente e amanhã nunca pode chegar, porque só existe o agora. Qualquer que seja o tempo é agora. O que é só pode ser agora. E qual é a verdade sobre o agora? A totalidade de Deus manifestada como ser individual é tudo o que está acontecendo agora. Se você pode aceitar Deus manifestando como sendo seu renovado ser individual e então simplesmente deixá-lo atuar, você vai descobrir a rapidez com que os erros dos sentidos se dissolvem. Eles desaparecem por si mesmos em um milagre de luz. No entanto, muitas vezes há uma queda gradual dos erros, mas também, seja gradual ou instantâneo, um abandono do erro pode ocorrer apenas na consciência do agora. Pode acontecer apenas na consciência de que agora Deus é. Agora a infinitude de Deus está manifestando sua glória como ser individual, seu e meu. Podemos pensar em Deus como inteligência e perceber que a inteligência divina, a infinita sabedoria espiritual, está manifestando sua eterna glória como a sua inteligência, a minha e de toda a humanidade. Nós podemos fazer a mesma coisa com todos os sinônimos para Deus, percebendo que, neste exato momento, a infinitude da divindade se manifesta como a vida, verdade, amor, inteligência, espírito, alma, princípio, causa e efeito de todo este universo. Desta forma, reunimos todo o trabalho, todo o desdobramento e cimentamos juntas estas duas ideias. Número 1. O infinito de Deus aparece como ser individual. Número 2. Deus, na infinidade do seu ser, se desdobra e se revela aqui e agora, eternamente aqui e agora.